Eu vou tentar ser breve, porque fui invitado a falar uma vez mais, e agora o tema é as buenas notícias. Eu puse del reino de Deus ou del evangelho, porque muitos não compreendem de verdade que a palavra evangelho é buenas nuevas. Pero déjame decir algo. Si te digo que tengo buenas noticias para darte, es posible que no te interese escuchar. ¿Cómo así? ¿Verdad? A todos, alguien puede decir, a todos les gusta escuchar buenas noticias, pero no creo que sea así. Quizás debido a que vivimos en este tiempo, en esta época de malas noticias, de pandemia, alguien esté interesado en escuchar buenas noticias. La palabra evangelio, que es una palabra de origen griega, simplemente significa buenas nuevas o buenas noticias. Esto es exactamente lo que los primeros seguidores de Jesús entendieron y comenzaron a referirse al anuncio de la noticia de la venida al mundo del Salvador de la humanidad como buena noticia, el Evangelio. Entonces, antes de hablar sobre las buenas noticias, necesito, en verdad, darle las malas noticias. Decíamos así rápidamente, el hombre está muerto. Es verdad. El hombre está muerto. Muerte significa separado, apartado, lejos. Cuando alguien muere físicamente es porque su cuerpo está separado de su espíritu. El espíritu salió, su cuerpo se quedó, está muerto. El polvo vuelve el polvo y el espíritu va a Dios. E quando alguém está muerto espiritualmente, é porque a criatura está separada, apartada de seu Criador. Por isso, Jesus declarou a quem queria seguir-lhe: sígueme e deixa que os muertos enterrem seus muertos. Isso está em Mateus 18, 22. Aí citávamos, não dizíamos, mas como está escrito em Mateus 8, 22, não, simplesmente dizíamos, Jesus dijo, sígueme, deja que os muertos enterren sus muertos. E empezamos a explicar como é possível que um muerto enterre a outro muerto. Isto só é possível, meu querido, quando alguém que está espiritualmente muerto entierra a outro que está fisicamente muerto. E quando o homem está separado, apartado de Deus, vive lejos de su amor e é inútil a su propósito eterno. Sempre, o homem que está lejos sempre vive em busca de alguém ou de alguma coisa. E esta búsqueda muitas vezes lo autodestrui com drogas, prostituição, sacrifícios humanos, relações com espíritos imundos. Estas realmente são malas notícias. Porquanto todos pecaram. Aí citávamos Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a Escritura declara, e citávamos Romanos 6, 23, porque a paga del pecado é muerte. El hombre sin Dios ha muerto. Apesar desta terrible condição, porque o homem não pode fazer nada para cambiar esta situação, também tenho buenas notícias. Esta condição não é irreversível. ¿Por que não é? Porque aí citava Juan 3,16,
Porque tanto amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Después Juan 10:10 citaba, Jesús habló, yo he venido para que tenga vida y la tengo en abundancia. E depois iam, eu sou a ressurreição da vida, el que crê em mim, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, sino para ele que morreu e ressuscitou por ele. 2 Coríntios 5:15. Jesucristo morreu e ressuscitou para ser o dueño, Senhor, tanto de los vivos como de los muertos. Romanos 14:9. E aí vai dizer, porque esta é a razão por la que Cristo morreu e volvió a viver, morreu e volvió a viver para ser Senhor tanto de los muertos como de los vivos. Aí citando Romanos 14:9, Jesús es vida, está vivo, resucitado, es el dueño de todos nosotros. Jesucristo morreu por nuestros pecados, fue enterrado, resucitó el tercer día. E citaba 1 Coríntios 15:3-4, Jesucristo es el único camino al Padre, Juan 14, e aí vai. Há por lo menos 2 perguntas que necessitamos responder. Para uma boa relação com Deus, todos devemos responder ao menos estas 2 perguntas. E que perguntas são estas? Que fazer e como hacerlo? Dava um exemplo assim. Quando alguém se casa, para desenvolver uma boa relação com seu cônjuge, é necessário saber que fazer e como hacerlo. Ser padre, ser amigo, ser jefe, ser amante, são alguns roles a desenvolver em um matrimônio. Sin embargo, é necessário saber como hacerlo, como cumprir cada rol. Que devo fazer para relacionar-me com Jesus? Tu necessitas crer com o coração que Ele está vivo, de hecho, de verdade. É decir, que morreu e ressuscitou de entre os mortos por el poder de su Padre. E também necessita confessar com tu boca a semelhança de um voto matrimonial de que Jesucristo é nosso Senhor, dueño, amo. Romanos 10:9-10, citando. Aí a segunda pergunta é como devo fazer a confissão. Eu usava sempre o exemplo de uma boda, né? Aí os dois, a pareja aí, delante de uma autoridade. Deve ser personal. A primeira resposta deve ser, como devo ser a confissão? Deve ser personal. Nadie pode fazer uma aliança por mim. Deve ser personal. Deve ser público. Público, sim. Nenhum amor verdadeiro se pode ocultar. Jesús dijo que todo el que lo confiese delante de los hombres tendrá su nombre confesado por él al Padre ante los ángeles del cielo. Mateo 10:32. Outra forma de hacer que necessita deve ser por fé. ¿Por quê? Porque os sentimentos não reemplazam a fé nesta relação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lo que estás sentindo tú e tu coração não é mais importante e verdadeiro que tu fé. Outra coisa, deve ser imediato. Sim. Se hoje escuchas a voz de Deus, não endurezcas tu coração. Citava Hebreus 3:15. Deve ser com tus lábios. Exemplo, Jesus, aí dava um exemplo de uma oração assim: te recebo como mi Senhor, vem a governar sobre minha vida, se me guia e dueño, perdóname, de todo lo que tenho e todo lo que sou. Perdóname mis pecados,
escriba mi nombre, aí tá, terminava a oração, e daí hacía a pergunta, expressa esta oração o desejo de tu coração? Ah, sim, expressa, então vamos fazer a oração agora mesmo. E desta forma, deveria terminar nossa conversação com a pessoa, é verdade.